Eu sou formado em rádio e TV, sou especializado em direção de ficção para cinema e TV, e aqui em Natal eu trabalho também na Casa da Praia Filmes. E é importante a gente entender o lugar da Casa da Praia, porque ela é uma produtora de cinema que foi fundada pelo cineasta Pedro Fiuza, que hoje também é diretor de teatro, que é o cara que, digamos assim, que fundamentou e que pensou, que estabeleceu as regras da dramaturgia audiovisual. Eu fiz essa trajetória, sempre gostei muito de atuar, sempre atuei muito de forma amadora, em grupos de igreja, em grupos especialmente de igreja e de escola, e aí eu sempre tive o teatro como parceiro, mas na minha profissão mesmo eu fui estudar o audiovisual, que era o que eu queria, era o grande tesão. Fiquei esse tempo fora, quando eu voltei, Pedro me chamou para entrar na Casa da Praia. E aí Pedro ele já estava há um tempo com essa produtora, que é uma produtora audiovisual até hoje focada em produções autorais, né, em filmes autorais. A gente está aí circulando o Brasil já em alguns festivais há alguns anos, a produtora está fazendo 10 anos esse ano, e Fiuza estava fazendo alguns trabalhos na Casa da Ribeira, documentando alguns processos e projetos na Casa da Ribeira. Um deles foi o Teatro Escola, que foi um processo que fez uma peça com alunos das escolas da rede pública de Natal, e também ele fez o Arte Praia, que aí era um outro rolê bem interessante da Casa da Praia, de fazer instalações artísticas ao redor da cidade, e Pedro estava como produtor audiovisual, ele realmente estava filmando, documentando aquilo ali. E aí, ali em 2012, 2013, o Carmim, o Grupo Carmim de Teatro, começa a produzir a peça Jaci. E aí o diretor e dramaturgo Henrique Fontes convidou Pedro Fiuza para trabalhar o audiovisual em Jaci, na produção dessa peça que seria teatro documental, e é uma peça que conta a história de uma mulher real. Depois a gente, ao longo hoje da nossa aula, eu vou mostrar uns trechinhos da peça para vocês, e a gente vai sacar um pouco do que é Jaci. Mas, enfim, Jaci é essa teatrobiografia desta mulher que de fato existiu, e aí Henrique Fontes chamou Pedro para acompanhar o processo, talvez fazer um documentário, talvez fazer alguma coisa que entrasse na cena, né, que compusesse a cena teatral, e Pedro acabou entrando em Jaci, e em Jaci eles resolveram usar o audiovisual na cena. E aí Pedro, que até então era um produtor, um cara que estava ali com o olhar dele de cineasta, vai para a cena, acaba caindo dentro da cena na produção dessa peça. E aí começou a ideia de que tinha uma pessoa que estava fazendo audiovisual em cena, mas aquela pessoa também era ensaiada, e aquela pessoa também, eventualmente, tinha falas na peça. E a partir da reflexão de qual era o lugar de Pedro em Jaci, porque Pedro, esse cineasta que está em cena, que opera a câmera, e aí em Jaci ele também é operador de tudo. Ele faz as filmagens em cena, as filmagens que são exibidas ao vivo na cena, ele também opera a luz do espetáculo no palco, e ele também opera o som do espetáculo no palco. Então, tipo assim, você tem um contra-regra que está lá solto na cena, e aí da necessidade de entender quem era esse cara e o que é que ele estava fazendo na cena, surgiu aí a figura do dramaturgo audiovisual. E aí vou falar um pouco do Carmim, o histórico do grupo. Ele foi fundado em 2007, quando a atriz Quitéria Kelly e a atriz Titina Medeiros, duas atrizes potiguares, se juntaram para fazer o espetáculo Pobres de Marré. Elas duas fundam o Grupo Carmim nesse ano, convidam Henrique Fontes para fazer a direção e a dramaturgia do espetáculo, e fazem essa primeira peça, que é a história de duas moradoras de rua, e o que interessava a elas nesse espetáculo era a mímese corporal, porque elas fizeram toda uma pesquisa com moradoras de rua do bairro da Ribeira, onde está lá o nosso ponto de cultura, a Casa da Ribeira, o teatro, onde nós estreamos a maior parte das nossas peças, e elas fizeram essa pesquisa, e o foco era nessa mímese, de trazer esse verossímil para o palco, de trazer a realidade social dessas duas personagens que são moradoras de rua, e dar esse tom muito verossímil, mas porque Quitéria e Titina também são atrizes de comédia, um tom que passasse muito pela ironia, pelo sarcasmo da cena, e um humor que era muito ácido. E aí vem essa primeira peça.
Depois, a próxima peça, deixa eu ver aqui que tem recado da Casa da Ribeira. Não conseguimos gravar esse início? Sim, consigo sim. Recado aqui da produção. Pode deixar, no final da aula eu aviso a todo mundo. Depois eu achei que estava todo mundo vendo no chat e aí depois vi reservadamente. Ai, meu Deus, não podia nem ter falado sobre isso, mas vocês não viram, não sabem o que é, deixa a surpresa para o final da aula. E aí, gente, Pobres de Maré é essa primeira peça com mimese corporal, mas a segunda peça do Carmim, que já vem em 2013, já é Jaci. Então, já é quando a dramaturgia audiovisual nasce no grupo. E Jaci é essa peça que tem uma pegada com a preocupação de trazer uma verossimilhança, uma realidade social, porque a gente conta a história da vida dessa mulher e vai perpassando por vários momentos históricos importantes do Brasil, como a Segunda Guerra Mundial, que ela viveu aqui em Natal. Natal foi base norte-americana, né? E aí depois ela foi ser secretária executiva de um político que trabalhava para a ditadura militar no Rio de Janeiro, e aí vivenciou os anos de chumbo como funcionária pública no Rio de Janeiro. E aí a gente precisava passar essa sensação de verossimilhança também, mas não tinha a técnica, né, da mímese corpórea. A peça também se passava durante muitos anos, ia mostrar muita coisa, e aí o audiovisual veio para resolver essa chave, para trazer o verossímil para o palco também, de alguma forma. E daí para frente, a gente foi expandindo, né, os usos, as possibilidades de uso do audiovisual na cena, e por isso a gente chegou nessa teoria que a gente tem hoje. Hoje, o Grupo Carmim é formado por 8 pessoas. Quitéria Kelly, que é atriz e diretora, Henrique Fontes, que é ator, diretor e dramaturgo, Pedro Fiuza, que é o cara que é cineasta e o cara que escreveu e fundamentou a ideia de dramaturgia audiovisual, Pablo Capistrano, ele é dramaturgo, é filósofo, é professor do IFRN e escreve também nossas peças com Henrique, Mariana Ardi, que é nossa produtora executiva, Daniel Torres, nosso produtor, Robson Medeiros e eu somos atores do grupo. Estreamos na Invenção do Nordeste, hoje também nos revezamos como dramaturgos audiovisuais do espetáculo Jaci. E é importante falar dessa formação do grupo, que nós somos 8, porque a forma de se fazer dramaturgia audiovisual também tem muito a ver com a forma da gente pensar teatro de grupo. A dramaturgia audiovisual ela é fruto de uma construção coletiva sempre, de um pensamento de um teatro que se faz com vozes diversas querendo chegar num ponto. Também segura essa ideia, ela vai ser importante para a gente. Com dramaturgia audiovisual, nós já temos 3 espetáculos estreados e um que está em andamento. O primeiro foi Jaci, o segundo foi Porque Paris, em 2015, um espetáculo que a gente só apresentou 4 vezes, uma pérola escondida e perdida do Carmim, mas o texto dele está publicado no nosso livro. E A Invenção do Nordeste, que a gente estreou em 2017, estamos agora fazendo Gente de Classe, uma peça que foi pega e cooptada pela pandemia, e ela está aí nessa gestação, está na barriga do coronavírus. Uma hora a gente vai parir essa peça quando der. Mas então, temos três peças, e essa quarta que está em andamento, todas com dramaturgia original também. É importante falar isso, que a nossa ideia de dramaturgia audiovisual, ela ainda não foi aplicada num texto, pelo menos não pelo Carmim, num texto que foi escrito sem dramaturgia audiovisual. Também é importante muito dizer isso, que as nossas peças, elas são escritas e pensadas já no seu roteiro, na sua dramaturgia, com a dramaturgia audiovisual sendo parte fundamental da estrutura da peça. A outra coisa que eu tenho para dizer é que tudo que eu vou falar aqui, a gente pegou e apreendeu das peças do Carmim mesmo, né? Então é tudo empírico. Eu não estou trazendo nenhuma verdade, não me proponho a trazer nenhuma forma correta de fazer teatro, mas apresentar para vocês a nossa forma de fazer teatro, e o que o audiovisual vem interferindo, e o que é que colidir as duas linguagens e os dois modos de produção, o teatral e o cinematográfico, tem feito e tem suscitado no Grupo Carmim. Em Jaci, a dramaturgia audiovisual, vou falar agora só um pouquinho da estrutura básica do que foi a presença do audiovisual no palco dessas peças. Em Jaci, a gente teve a filmagem ao vivo. Basicamente, todas as vezes que a gente está passando alguma coisa na tela, em Jaci, é porque a gente está filmando aquilo que está passando exatamente naquele momento. E só tem isso. Às vezes a gente revela isso para o público, às vezes a gente não revela. Ora, o dramaturgo audiovisual está no palco, operando junto dos atores, ora, a gente se esconde atrás de uma tela e o público não nos vê produzindo as imagens. E a gente gosta de... Pedro chama esse espetáculo, aqui na trilogia, o tema dele é a efemeridade.
Ou seja, tudo a gente faz ao vivo, inclusive tudo pode dar errado ao vivo. Já se é assim, se funciona, funciona tudo, porém se caga também, caga tudo. Porque Paris nós fizemos filmagem ao vivo, mas também tem pré-gravado, tem edição ao vivo, porque a galera quis ser ousada e fala, não vamos apenas filmar, vamos filmar, editar e exibir o que a gente editou na hora. E tem internet, tem a necessidade do uso de internet. E os meninos chamam a temática de Porque Paris de A Corda Bamba. Graças a Dionísio, eu nunca tive que fazer, eu só assisti a peça, eu achei massa, mas tecnicamente ela é a peça mais complexa do Carmim. E por último, a Invenção do Nordeste, que tem só filmagem ao vivo e pré-gravado, né? Já só tinha filmagem ao vivo, porque Paris tinha tudo, até pesquisa no Google ao vivo tinha, e aí na Invenção do Nordeste o pessoal quis ser mais módico, só fazemos gravação ao vivo e exibição do que estamos gravando ao vivo, mas também a gente faz alguns vídeos pré-gravados e solta, enfim, o público assiste como assiste um filme, e nós na cena também estamos vivenciando aquilo junto com o público. Então nós temos essas formas de fazer. E aí, usando o audiovisual no teatro, a gente realmente, na hora de fazer as fichas técnicas, isso foi um conflito já que veio de Jaci, de que nome que a gente dá para essa pessoa que opera o audiovisual e faz audiovisual em palco. E aí a gente foi, lógico, né? Foi assim, já devem estar fazendo isso há muito tempo no teatro, então vamos ver que nomes dão. E, de fato, se usa audiovisual no teatro há um tempo, mas o nome e a posição dessa pessoa sempre era muito estranha. A gente ia ver videomaker, filmmaker, ou cineasta, e aí cineasta no teatro é também uma coisa meio estranha, porque o cineasta é o cara que pensa o cinema, e aí qual é o lugar de um cineasta no teatro? Enfim, nenhuma ficha técnica dava conta. E o que a gente precisava que desse conta? Especificar exatamente, ou apontar exatamente para essa função que essa pessoa faz no grupo, e tanto de pesquisa quanto do trabalho que cresceu, tanto na função do palco e na demanda de ter alguém que pensasse o audiovisual para a cena, no criativo, a pessoa que vai pensar como isso vai criativamente para a cena, numa pessoa que faz audiovisual para o teatro e é capaz de mudar a dramaturgia original, e é por isso que eu falei para vocês que os textos do Carmim todos têm dramaturgia audiovisual na dramaturgia, e que, além de tudo, operasse todas essas coisas em cena, né, que era o papel de Pedro em Jaci. Pedro entrou como cineasta, mas ele também operava luz, ele operava som, ele dava texto. E aí, tipo assim, o cara acumulou um monte de função, a precarização do audiovisual virou o coitado do Pedro, e a gente precisava dar conta de explicar o que é que esse menininho tá fazendo ali. Então, dramaturgia audiovisual é roteiro, e também é roteiro técnico. A dramaturgia audiovisual ela passa tanto pela proposta que a gente vai colocar na tela, e é isso, né, hoje no grupo fica a cargo de Henrique e Pablo, que escrevem. Eles não necessariamente pensam como aquilo ali vai para a cena, mas eles pensam que vai ter audiovisual na cena. E aí a gente fechou nessa ideia do dramaturgo audiovisual. Ele é esse cara que pode estar na cena, ele é esse cara que interfere e informa a dramaturgia original, e ele é esse cara que trabalha no diálogo do teatro em grupo. É muito curioso porque, às vezes, as pessoas, quando vão ter conversas mais técnicas, especialmente sobre a Invenção do Nordeste, vim de merchan, passei na lojinha, ó, que linda a Invenção do Nordeste, tem lá para vender, tá, gente? Dia das Mães está chegando. As pessoas perguntam muito assim, Matheus, mas quando o Pedro vai dirigir cena, que é pré-gravada, Quitéria também é diretora daquela cena, vocês dividem a direção, tipo assim, quem é que bate o martelo? E a resposta é que a gente não tem. A gente tem a pessoa que é responsável por guiar aquilo ali, mas a ideia, quando ela é dada, ela é sempre muito, muito coletiva. Dramaturgia audiovisual é pensar que no que essas imagens causam e como elas se formam. Não apenas a dramaturgia audiovisual, mas também a dramaturgia do audiovisual, porque se eu estou usando o audiovisual em cena, se eu estou projetando, eu tenho ali uma estrutura física, eu tenho que ter tela, eu tenho que ter luz, eu tenho que ter uma fonte. Então, como isso vai chegar para o público, como a gente vai localizar essa estrutura cinematográfica no espaço, não apenas cênico, mas no espaço do teatro, também é dramaturgia audiovisual. Para a gente, o que dramaturgia audiovisual não deve ser? No Carmim, não deve ser cenografia. A gente não gosta de usar o audiovisual só como estou numa floresta, um monte de árvore assim atrás. Como usam muito, e enfim, é um uso genuíno, a gente sabe, mas a gente tenta fugir da cenografia por cenografia.
Não gostamos de usar por acessório. É importante dizer isso, porque isso é uma proposição ética. A gente não gosta só de mostrar que tem projetor, porque tem projetor. Olha aqui essa coisa enorme, essa tela gigantesca que a gente está na tela. Nunca só acessório. E nunca também só ilustração sem dramaturgia ou sem proposição, né? Que é aquela ilustração, a coisa mais básica, né? Eu falo em café, eu mostro café. Eu falo em água, eu mostro água. E fazer com que o audiovisual seja só uma repetição, uma redundância da proposição da cena. Precisamos dar conta de explicar tudo, não necessariamente ser compreendido, mas querer propor conteúdo a partir de todos os elementos. Isso é um conceito chavíssimo. A gente querer propor, querer criar cena, querer criar atmosfera, querer causar com absolutamente tudo, controlar o espaço que o público vai ter ao se deparar com essa peça que brinca também com o audiovisual. Para isso, é importante um conceito que Henrique Fontes gosta de repetir, Pedro Fiuza gosta de repetir, e eu trago aqui para vocês, e muita gente fala também. Tudo é dramaturgia. Para a gente, tudo é dramaturgia. O logotipo dos projetores, os computadores, o sistema operacional, tudo que as pessoas podem, por acaso, encontrar na tela, a gente se importa muito. A gente quer brincar com isso, quer ter o poder de propor com isso. Até o navegador de internet. Em Porque Paris a gente usava o Google, e para Henrique era muito importante que fosse o Google, que as pessoas vissem que tinha um navegador. Eu acho que era o Internet Explorer. Mas essas coisas, sabe? Mostrar e revelar tudo, e causar e criar com tudo. Então, vamos lá. A gente divide a dramaturgia audiovisual em cinco conceitos básicos, certo? Dei a introdução aqui para vocês e vou começar com o primeiro conceito, que é o conceito de ilustração, descrição ou ampliação, que é a gente primariamente usar o audiovisual para potencializar aquilo que a gente está falando. Não só mostrar o que nós estamos falando, mas ampliar ou se aprofundar naquilo ali que a gente está mostrando. A imagem do audiovisual, Pedro brinca com isso, ela parece... Ela tem uma atmosfera de que é mais real até do que o teatro. A gente brinca com isso, porque quando a gente ilumina as pessoas na luz do teatro, aquela coisa, a gente fica num mundo quase onírico. Mas hoje o audiovisual é tão intenso, a gente está vivendo tanto por isso aqui, que as pessoas, quando elas veem uma imagem projetada, elas tendem, às vezes, a acreditar muito mais naquilo que elas estão vendo na tela do que, às vezes, naquilo que elas estão vendo no palco. A gente sentiu muito isso em Jaci. E aí, em Jaci, tem esse uso muito precioso que a gente tem de pegar o audiovisual e usar para trazer as pessoas para dentro da frasqueira. Porque qual é a pira de Jaci? Henrique achou uma frasqueira no lixo enquanto ele estava andando e levou aquela frasqueira para a sala de ensaio. Descobriu centenas de objetos pessoais dentro daquela frasqueira. E a pesquisa sobre aqueles objetos e sobre quem era a dona daqueles objetos deu origem a Jaci. Então, uma das primeiras cenas, quando Jaci começa, é a apresentação da frasqueira para o público, e aí a gente abre a frasqueira, só que quando a gente abre, a gente está com a câmera em cima, a gente começa a projetar os elementos da frasqueira. Então, eu vou mostrar para vocês esse momento. Não é um momento, assim, ultra jovem de ver, porque é uma gravação que a gente usa para festival, né? Então, é uma gravação daquelas bem... câmera parada, meio tosqueirona, mas eu vou mostrar aqui para vocês a cena de Jaci quando a gente abre a frasqueira. Perdão pela gritaria, gente, é porque nessa hora que Péria está segurando um ruído. Enfim, vou explicar para vocês aqui um pouquinho. Henrique está aqui, e aqui estou eu já tinha substituído o Pedro nessa altura aqui, mexendo na câmera. A frasqueira está na mesa, a câmera está aqui, ó, nesse ponto luminoso. E Henrique começa a falar que achou... Primeiro veio silêncio na frasqueira. Vou deixar vocês verem um pouquinho a cena. Engraçado, eu não tenho nenhum objeto, nenhuma fotografia, nada material das minhas avós. A minha única recordação é que quando elas morreram, em anos diferentes, eu estava distante, eu não consegui chegar a tempo nem dentro de nenhuma das duas. Para mim é como se elas não tivessem morrido. Qual compacto? Quando eu vi esse compacto dentro da frasqueira, eu lembrei imediatamente
idade da minha filha, que hoje está com 6 anos, a minha mãe ia trabalhar, né? Aí eu pegava o estojo de maquiagem dela e começava a brincar. Aí misturava gloss com blush, batom, sombra, me pintava tudo. E quando ela chegava cansada do trabalho, coitada, ela me encontrava pintada de arco-íris. Ela não sabia se ia ou se chorava. E o engraçado é que hoje a minha filha faz exatamente a mesma coisa com a minha maquiagem. Pagando, né? Queria mostrar mais, que a gente tem pouquinho tempo, mas é tão gostoso. Os meninos vão trazendo os elementos e aí eu vou puxando da frasqueira e aí no teatro, lógico, as pessoas vão vendo melhor, vão vendo os detalhes de dentro da frasqueira. E aí, Jean falou um negócio aqui no chat, é verdade, Jean. Notei que no convencional o cinema tem uma necessidade de um compromisso com o real. O teatro tem maior compromisso com o simbólico, com a verossimilhança. Eu acrescentaria, eu concordo muito, amiga, eu acrescentaria, o cinema, ele não só tem um compromisso com o real, ele virou o mensageiro do real para as pessoas hoje. O que está filmado, o que está gravado desse jeito, com essa qualidade, com essa textura, parece muito real. E é engraçado que em Jaci, até esse momento da gente filmar a frasqueira por dentro, a gente não mostra a frasqueira para o público. Fica só na cabeça das pessoas. E é muito bizarro porque as pessoas se fascinam. Muitas até então, eu gosto muito de ver, eu estou ali na mesinha só sacando as pessoas de lado, as pessoas quando vêm a frasqueira, às vezes se apavoram assim, tipo, meu Deus, tem a frasqueira. E aí não só isso, a gente pega uma câmera e enfia dentro da frasqueira, ou seja, as pessoas veem que é real, a sensação de real fica muito aumentada. Então, por isso que esse nosso primeiro conceito de ilustração é muito forte. Aproximar. O teatro tem muito essa potência. A gente mostra as coisas para as pessoas de longe e o audiovisual tem a capacidade de a gente pegar e uma coisa que é bem pequenininha, a gente soca gigantesco assim na cara das pessoas. Isso é uma potência magnífica do audiovisual na cena. O segundo, se o primeiro é ilustração, o segundo é contradição. E aí já começa a brincadeira, porque a gente pode usar o audiovisual para suplementar o que as pessoas estão vendo ou para dar uma rasteira no que as pessoas estão vendo e ouvindo os atores falar, certo? Então, mostrar o contrário do que nós estamos dizendo ou usar o audiovisual não mostrando o que nós estamos dizendo ou usar o audiovisual para dizer uma coisa enquanto os atores estão falando outra. E aí essa brincadeira é maravilhosa. A gente gosta de usar um conceito, e aí eu venho bem para o cinema mesmo, bem para a escola formalista russa, Drastvui, bem história do cinema aqui, para explicar a questão da edição. Aí vou só falar para vocês uma coisa interessante. Quando a gente vê qualquer cena de avião decolando, seja em novela, seja em filme, a gente sempre ouve o... E é um barulho sempre muito característico do audiovisual. E não interessa de onde você veja, a câmera pode estar lá aérea, pode ser um drone de cima, pode ser de dentro do aeroporto, você sempre ouve aquele barulho de um avião decolando, que não tem nada a ver com a realidade, porque aquele barulho não vai vir alto daquele jeito se você não estiver perto do avião. E isso é uma coisa que a gente aceita sem questionar. Ninguém nunca ouve o barulho do avião decolando num filme e fala assim, meu Deus, está inverossímil esse barulho. Não, a gente só aceita. Por que a gente aceita? Porque a gente ouve uma coisa junto com outra coisa, a gente faz uma significação na cabeça. É a regra mais simples do cinema formalista, que é A mais B é igual a C. Eu vejo uma coisa, depois eu vejo outra coisa. E aí eu infiro, nossa, o verbo que eu estava tentando procurar, inferir. Mas, enfim, eu chego à conclusão dessa terceira coisa, dessa junção das duas. E aí, essa brincadeira da gente usar o segundo conceito, ser a contradição, é justamente quebrar isso. Então, nós temos o quê? A gente pode usar A mais B igual a C. A sendo o que eu digo, B sendo o que eu mostro na dramaturgia audiovisual e C sendo o que o público vai interpretar desses dois estímulos. E aí, a gente vai para a maluquice mesmo, porque se a gente fala uma coisa, mostra outra completamente diferente, o que é que o público vai inferir daquilo? Aí não é a nossa obrigação, a gente só quer causar estímulo, né? E estou aqui dando ideias para vocês de como a gente brincar com a cabeça do público, como propor. E aí a gente também tem uma outra brincadeira do A mais B igual a C, que é se a gente tem um A mais B do discurso, né? Que é o que eu falo, mas o que eu mostro resultando no que eu digo,
a gente também brinca na dramaturgia audiovisual que A mais B é igual a C, A sendo o primeiro plano, o narrador ou o elenco, e B sendo a projeção na superfície e C sendo o plano geral. Então, pensem aqui comigo. Eu boto os atores dizendo uma coisa e isso tem um discurso. Eu mostro uma coisa na tela e isso tem outro discurso. Agora, essas duas coisas juntas, os atores dizendo uma coisa e a tela mostrando o que quer que seja, causam uma terceira imagem. E aí é importante, quando a gente vai criar dramaturgia audiovisual, vocês enxergarem tanto o público vendo a coisa, como a coisa acontecendo e tudo que a gente está mostrando no palco, certo? Decupar os elementos para a gente conseguir brincar com eles, controlá-los, ter noção deles em cena. E aí eu vou mostrar para vocês agora, para exemplificar, uma ceninha da Invenção do Nordeste que brinca com esse conceito. Aí agora eu vou dar o contexto da cena. A Invenção do Nordeste é uma peça que mostra o processo de dois atores construindo uma personagem nordestina sendo guiados numa sala de ensaio por esse diretor, esse preparador de elenco. Nesse momento da peça, os atores que estão sendo preparados, eles ainda não sabem qual é a personagem que eles estão sendo preparados para fazer. E aí o que acontece? Tem Henrique, que vocês vão ver em cena narrando, ele vai dizer quais são as características dessa personagem, que foi características passadas para os atores, antes de revelar de fato quem era. E esses atores foram fazer uma pesquisa, foram tentar descobrir ou foram tentar encontrar exemplos daqueles arquétipos que Henrique vai narrando. E aí qual é a brincadeira? Henrique tem todo um texto para falar, no final das contas vou dar esse spoiler, é o Coronel Teodorico Bezerra, que é um fazendeiro, oligarca, um cara um pouco complicado, que viveu aqui no Rio Grande do Norte e muito famoso, aqui na cidade, inclusive pertinho de Natal. Ele tinha fazendas, tinha muitos funcionários, muita gente vivendo na fazenda dele, naquela relação meio, enfim, herança escravagista que a gente tem. O cara era um coronelzão. Não, deixa eu ver se é isso ou se é o padre Cícero. Enfim, não importa. O que importa é que na cena Henrique está narrando e eu e Robson estamos colocando revistas, tentando encontrar em revistas essa pessoa. E aí, mais uma vez, não dá para ver tudo ótimo 100% Topperson, mas as próprias... eu vou falar para vocês quem é que está indo nas revistas. E aí, só para a gente brincar com essa ideia, Henrique fala uma coisa e o que as revistas mostram é outra completamente diferente. 24 e 32, 24 e 29. Só que aí, na semana 5, a produtora revelou quem era o personagem. Aquilo foi uma luz no fim do túnel. Sim, porque era uma figura conhecida. Um coronel. Entra a imagem de Sérgio Moro. Mas não era um coronel qualquer. Esse tinha influência política. Entra Eduardo Cunha. Proprietário de milhares de hectares de terras. E nessas terras controlava o povo no cabresto. Vemos Renan Calheiro. Dono de uma lábia impressionante. Vendia Jesus no atacado e no varejo. Silas Malafaia. Dizem até que fazia milagres. Vemos Marcelo Crivella. Não havia lei no mundo que o parasse. Vemos Aécio Neves. Porque ele era uma figura mitológica do Nordeste. Vimos a produtora... Henrique vai dando as narrações e Robson e Matheus vão propondo coisas na mesa. Obviamente o humor vem, porque cada vez que Henrique fala uma podridão, né, uma característica horrível, a gente mostra alguma figura política que talvez as pessoas possam identificar com aquilo que Henrique está falando. Mas é só isso, essa brincadeira da gente poder ter o audiovisual como uma potência também contraditória daquilo que a gente está trazendo na cena. O terceiro conceito da dramaturgia audiovisual é o conceito de intervenção ou ruptura. Por quê? Ruptura. Por que intervenção? Porque para nós os objetos não são imaculados. Nós podemos avacalhar com tudo na cena. A cena é nossa, ela está sendo feita por nós. E aí volta um pouquinho para aquele rolê que eu estava falando antes, da gente pensar no resultado da imagem, mas não da imagem audiovisual, da imagem cênica. A imagem que o audiovisual e os atores, e a luz, e o figurino, e o cenário formam juntas.
a gente gosta de falar de ruptura porque para os criadores, para quem está propondo cena, a gente gosta sempre de falar assim, ampliar o campo das coisas com o qual se preocupar. É pensar na criação de um espaço cênico que seja sentido pelas pessoas. O cinema a gente sente, né? A gente não percebe muito, mas uma sala de cinema ela é toda cenografada para você se sentir acolhido ali dentro, né? As luzinhas na escada, geralmente os carpetes que estão na parede, que você já olha e já dá aquela textura felpuda, já dá aquela textura macia. Então, essa vivência que a sala de cinema tem, a gente gosta de propor para os criadores de teatro. Se preocupem com toda a criação da ambiência, com toda a criação da atmosfera. Pense o objeto no espaço, o objeto cênico e o objeto audiovisual. E aí uma coisa que a gente gosta também de brincar, e talvez porque Paris tenha sido a peça que a gente mais brincou com isso, foi na total avacalhação mesmo. E se der errado? E a gente constrói cenas, desculpa, e a gente pensa, a gente está aqui contando com audiovisual, mas e se o audiovisual for para o Beleléu? E aconteceu uma vez com o Jaci, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. Você imagina o Carminho Faz de Natal para apresentar na Avenida Paulista. Chega lá, com 10 minutos de peça, o projetor vai para o Beleléu, e os meninos fizeram a peça até o final. É uma peça diferente? É uma outra coisa? É completamente uma outra coisa. Mas a gente chegou lá e a gente gosta de brincar com o pensamento como é que eu posso falar? Não só de avacalhar a cena, porque a gente pode brincar construindo tudo, mas e se a cena for avacalhada? Aonde chegamos? Que sensações causamos? Porque se a gente for depender só do audiovisual, aí não tem para que fazer teatro, eu acho, né? Assim, se for só para fazer uma peça que dependa 200% ali da tela, e talvez possam existir peças assim, mas o que a gente gosta é mesmo de brincar com as potências. E a outra coisa também desse conceito é quando a manipulação interfere no resultado da imagem. Aí agora eu já estou falando aqui da gente pensando dentro do palco. Só um minuto, vou tossir e tomar. Pessoal, fala. Show. Quando a manipulação interfere no resultado da imagem. Uma coisa que a gente gosta muito de brincar sempre é entender que se tem tela na cena, e se tem corpo na cena, e se tem corpo entre projeção e tela, você vai ter ruído na tela de todo jeito. Então, a gente assume isso, e quando a gente leva essas interrupções, a gente leva, tipo assim, assumindo, é isso aqui, esse corpo interfere nessa cena, esse audiovisual causa essa sombra, e a gente tem que brincar com isso, a gente tem que assumir isso, e a gente tem que aceitar isso. E aí, para exemplificar isso, aí agora eu vou trazer a cena mais Topperson, que eu não vou ter que pedir desculpas por ela, porque ela foi pensada para o audiovisual, que é a Frasqueira de Jaci. Que aí o que é que aconteceu? Esse ano, a gente estreia Jaci em 2015, mas esse ano, ou o ano passado, com a pandemia, a gente fez uma adaptação de Jaci para ser apresentada em casa. A gente apresentou na sala da casa de Quitéria. Isso aí que vocês estão vendo é a sala da casa de Quitéria. Nesse momento da peça, não vou explicar muito, Quitéria está lendo uma carta que Harry manda para ela. E eu quero só que vocês assistam a cena, assistam como ficou essa intervenção. Percebam aí, a gente está vendo a sombra de Quitéria. Quitéria está aqui à esquerda, né, da tela. E ela está sentada na cadeirinha, a gente está vendo a sombra dela sendo causada pela própria projeção, certo? Que a gente está usando para mostrar a sala de Henrique, que estava aqui em Natal, sendo filmado por mim. Assistam aí. Resolvi me dar um rumo. Continuo estudando inglês sozinha. Preciso ser previdente. Uma cartomante me disse que eu me cuidasse, que eu não ia ter sorte com homens. E no meio disso tudo, moças querendo casar, homens querendo enriquecer, a cidade invadida pelas armas, tanques, o povo todo nas ruas para saudar os chefes de Estado com bandeirinhas, o mundo inteiro em guerra, e Natal é uma festa. Eles fazem bailes cada vez mais animados no aeroclube. Aos sábados a orquestra toca marchinhas de carnaval. Henrique, você pode achar estranho, mas eu estou amando a guerra. Me sinto nascida para isso.
Justamente nossa cidade de luzes tão amplas e clarezas tão miúdas está mudada. Ai, é muito bonitinho. Gente, isso aí foi quase um acidente o jeito que a gente descobriu essa cena. Henrique está sendo projetado na sala de Quitéria e aí a gente queria Quitéria lendo essa carta, não necessariamente em cena, ela foi ali para fora, a gente viu que rolava a silhueta dela e aí ela fez a silhueta e na hora que Henrique apareceu, um pedaço do corpo dele estava na folha. Aí Quitéria pegou e fez só, afastou e aí a folha começou enfim, veio bem na cara de Henrique, aí a gente começa a ver a folha e causa aquelas camadas. Essa pira é justamente, eu acho tão bonito mesmo, e são coisas que a gente precisa ficar atento, porque quando a gente está criando cena com audiovisual, todo o espaço vira também criação audiovisual, todas as luzes, todos os lugares de onde a gente faz sombra, de onde a gente faz som, a gente pode agregar na nossa criação audiovisual também. Nossa, como passa rápido, já são 4h40, eu vou terminar, eu prometo que eu termino de falar às 4h50 e pouco, aí a gente faz um momento de questões, se vocês tiverem, ou comentários, tá? Vamos tentar fazer isso, mas tem ainda os 2 últimos conceitos, eu vou dar conta, eu prometo, vem comigo, gente. O quarto conceito é o conceito de revelar engrenagens. O conceito que a gente gosta de chamar de o processo em cena, que é um desdobramento da coisa anterior. Então, ter sempre noção de que o audiovisual pode e vai iluminar a cena. A gente gosta por uma questão política, e isso é uma proposta que Henrique sempre trouxe desde Jaci, de mostrar todo o material que a gente usa para filmar em cena. E aí Jaci a gente usava uma câmera, eu vou já falar, a gente usava uma mini DV que tinha que ficar ligada no projetor com cabo, e aí a gente gostava de quanto mais cabo tinha em cena, quanto mais parafernália, quanto mais a gente pudesse revelar e deixar claro para as pessoas que o audiovisual que a gente estava criando era criado, era uma ilusão, é uma técnica, é reprodução, a gente faz isso. Então, isso é uma coisa que a gente trouxe para a Invenção do Nordeste, a gente baixou até as varas do teatro. Pedro, sempre que pode, né, Quitéria sempre pede para os teatros onde a gente vai apresentar, eu quero as varas o mais baixo possível para que crie a sensação de que a gente está num estúdio de TV, né, tem essa proposta diegética, as varas baixas, mas também tem essa questão da gente quer mostrar, se acende a luz, que luz foi essa, de onde ela veio. Para a gente é importante que as pessoas estejam sendo enganadas enquanto a gente vá dizendo para elas, você está sendo enganado, certo? Fazer sempre essa brincadeira. Revelar como proposição ética e política, eu sempre coloco isso, revelar, dizer para as pessoas, somos trabalhadores, somos peões, somos proletariado, estamos aqui porque a gente tem um trabalho e a gente quer entregar esse trabalho para vocês. Eu acho muito importante quando a gente pega o audiovisual e para escancar assim, eu acho que manda também essa mensagem. Eu espero que mande, eu estou acreditando que manda, então manda. Cortinas abertas, cenário à mostra, operação em cena, e aí em Jaci a gente tem operação de luz, operação de som. Na Invenção do Nordeste a gente só não tem operação de luz, mas o som a gente faz na mesa, o audiovisual a gente faz também todo do palco. Analisar as superfícies e que diferenças isso causa na recepção. Jaci, o primeiro painel que a gente fez eram de placas de ferro, e a projeção ela ficava com uma, sei lá, uma coisa desgastada, uma sensação de velho. Não sei se vocês conseguiram ver Jaci, ou quem teve o privilégio de ver Jaci com o primeiro painel que a gente usava em cena, que eram essas 4 barras de ferro. E aí, como a peça fala de ditadura, fala dos anos difíceis e fala da Segunda Guerra Mundial, então toda essa textura envelhecida, carcomida, meio enferrujada, era bem atmosfera. Só que a gente foi percebendo que a gente perdia qualidade de imagem, e aí ao longo dos anos Henrique foi querendo que em Jaci o apreço estético fosse um pouco mais apurado, e aí a gente teve que mudar também a tela, e a gente teve que mudar a textura. Aí também as necessidades físicas nos levaram à necessidade de mudar a técnica, porque viajar com as placas de ferro era um inferno. Os meninos fizeram o palco giratório em 2016 com essas placas e tipo, era uma dor de cabeça danada. E quando terminou, aí os meninos pensaram, não, deixa a beleza da ferrugem
enfim, manda para casa do cão e vamos um painelzinho mais bonito, mais prático, mais brilhoso, que reflete mais e o público vai ver com mais precisão. Enfim, todas essas preocupações passam pela nossa cabeça, a gente fica querendo e tentando propor. Mostrar sempre o possível. Show. Posição do projetor. A gente gosta de pensar no projetor, certo? Já que estamos usando audiovisual, revelar para as pessoas que essa imagem não está vindo do céu, ela está vindo de uma fonte. Então, sempre que pode, nem sempre pode, mas é uma coisa que a gente tem como meio que meta, assim, querendo que as pessoas vejam de onde a imagem está saindo. Mas, óbvio, sempre escolher o melhor lugar, para que as pessoas tenham essa, né, a preocupação que eu digo com montar a imagem, não só o que vai na tela, mas de onde o projetor sai, aonde ele bate, mas sempre pensando que a qualidade da imagem tem que ser o melhor, tá, gente? Então, se a gente chega num teatro e aí a gente pode projetar de pertinho e a imagem fica toda cagada, mas de longe a imagem fica perfeita, a gente sempre dá prioridade, não para causar o efeito, mas para que a gente tenha uma imagem finalizada. Que materiais nós usamos? Eu falo tudo isso e aí às vezes, meu Deus, como fazer para ter dramaturgia audiovisual no meu espetáculo, na minha criação? A única coisa que o Carmim tem hoje é um projetor DataShow, o controle remoto do DataShow, que a gente usa para mutar, ligar a imagem, a rodana física, que a gente não tem, inclusive, um projetor que fecha sozinho, aí aqui a lente da projeção a gente tem uma rodana que a gente puxa assim, a mó armengue. Temos uma câmera mini DV com cabo, que foi usada nas apresentações de Jaci. Hoje a gente não usa mais ela, mas ela dava uma imagem também bem texturada, um negócio mini DV ali, aquela coisa de gravações dos anos 90, VHS, era super textura, era super foda. Não usamos mais porque dá maior trabalho, mas era top. Temos 2 celulares, que são 2 iPhones que a gente usa para filmar em cena, e temos um tablet que é um iPad também, de onde a gente solta os vídeos pré-gravados na Invenção do Nordeste, de onde sai o som, tanto de Jaci quanto da Invenção do Nordeste. É isso, gente. O nosso material hoje todo, nosso material técnico para fazer audiovisual em cena, é isso. Acho que é isso. Tenho mais 6 minutos e vou usar esses 6 minutos para falar do nosso último conceito, que é o conceito da atriz operadora ou do ator operador, que é o seguinte: quando o Pedro foi para a cena, ele estava fazendo trabalho de técnico e estava fazendo trabalho de ator também. Quando a gente precisou substituir Pedro, a gente descobriu que não dava para substituí-lo, por exemplo, por um diretor de fotografia, não dava para substituí-lo por um produtor. A gente precisava de um ator e de uma atriz que fossem preparados para fazer o papel do técnico na cena. E aí foi quando Pedro, saindo de Jaci, ele não queria, Pedro é diretor, Pedro é roteirista, essa é a pegada dele, é backstage, e ele quer estar por trás dos palcos, então ele falou: Matheus e Robson vão me substituir. Aí como? Porque Matheus e Robson são atores, né? Não necessariamente eu tinha formação audiovisual, porque Robson não. Robson é ator, está fazendo teatro na faculdade. Então, Pedro cria essa ideia do ator-operador, que é o cara responsável por realizar a dramaturgia audiovisual em cena. Ou a mulher, a pessoa, o ser, responsável por realizar em cena. Quem opera é elenco? Mas então ele precisa ser preparado, né? Porque, como eu gosto de brincar, falo sempre para a galera aí que é meu aluno, que ator bom tem que coisar bem qualquer coisa. Então a gente tem que preparar os atores operadores para coisarem direito as coisas audiovisuais. Desculpa estar sendo assim tão coisado, mas é porque é a forma mais básica, é preparar esse ator para realizar todas as funções técnicas audiovisuais necessárias da forma mais precisa. Aí a gente até brinca, tem como ser operador e não ser ator? E tem como ser ator e não ser operador? Porque Pedro passou muito tempo falando em Jaci que ele eu não sou ator, eu sou uma outra coisa. Mas hoje a gente entende sim, é ator e é preparação de ator, e tem preparação de corpo de ator e preparação mental de ator, apesar de realizar uma função ultra, mega técnica. E aí a gente vai pensando em quais são as ferramentas que a gente precisa. Então, os atores do Carmim têm que ser versados em direção de fotografia, têm que ser versados um pouco em desenho de som, porque a gente também faz a sonoplastia em palco. A gente tem que ser versado em luz,
muito em intensidades, né? Em Jaci, inclusive, hoje eu não só opero a luz de Jaci, como eu gravo a luz de Jaci. Henrique monta e eu fico no teatro, e eu gravo e eu firmo todas as intensidades da luz. Então, a minha função, ela não passa realmente só pela função de atuação. Hoje, os nossos atores operadores são técnicos operadores também. A gente brinca que o operador atua e o atuante opera. E aí a gente vai se dicotomizando nessa função. O ator operador ele tem sempre essas duas preparações, uma preparação corporal para fazer o rolê dele na cena, mas uma preparação mental que é dar conta de todo o roteiro técnico que ele precisa dar. Stanislavski, ele tinha um conceito bacana de ações transversais. Pela explicação dele, ele gostava de dar para os atores funções diferentes das funções que as personagens tinham no mundo diegético. Às vezes ele falava para um personagem entrar em cena e depositar uma moeda no bolso de uma outra personagem, sem avisar para outra que aquilo ia acontecer. E aí Stanislavski vai brincar, e a galera que falou sobre isso vai brincar sobre o estado mental do ator estar em outro lugar, além daquele que ele também está na narrativa e na ficção. E aí eu gosto de trazer esse conceito das ações transversais, porque operar a cena, operar a câmera, operar a luz e operar som já são as ações transversais que um ator-operador tem que realizar, ele tem que dar conta, ele precisa, enfim, chegar no objetivo, né? Que não é só da fala, mas também é dar a luz, é abrir a câmera, é enquadrar, se enquadrar. Então, criar as nossas próprias lógicas mentais, narrar nossa trajetória diegética para nós mesmos é uma técnica que a gente sempre usa. Aqui, aí eu vou ter que falar muito rapidinho e por cima, mas a gente tem uma série de técnicas e de preparações e de exercícios mesmo, de coisas que vão para o corpo, que nos ajudam. Todo o trabalho com ritmo, todo o trabalho com tempo, todo o trabalho com agilidade. E aí eu falo aqui para vocês que fazem preparação de ator e que dirigem atores, tudo aquilo que a gente pode usar para firmar uma agilidade no ator que faça ele se tocar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, serve para a ideia do ator-operador. Tudo. Eu dou um curso de mais de uma semana. Eu acabei de sair, inclusive, de uma turma, meus alunos, vários dos alunos estão aqui também, ouvindo tudo que eles ouviram nessa reunião, mas é isso, só para vocês ficarem ligados que a nossa teoria deslincha, assim. Então, a gente vai ladeira abaixo pensar nesse corpo, pensar nas características que essa preparação técnica vai estar no ator que opera, no ator que filma, no ator que enquadra, no ator que ilumina, no ator que sonoplastiza. Acho que é isso. Eu ia falar do conceito de atorgado, mas depois eu falo da preparação mental, de como a gente no Carmim pega e coloca os atores prontos para agirem, mas só vou deixar essa última coisa aqui, sempre para um ator operador, não vou me estender, mas esses dois últimos conceitos. Quem precisa ser protegido é a obra, não a sua posição, não o seu ego. A nossa autoestima precisa estar bem trabalhada para que saibamos quando nos retirar e nos calar. Saber variar na função técnico e ator, né? Porque ator brilha, ator é grande, ator é ego e tal, mas técnico não é. E quem é do cinema sabe disso. E o ator operador ele tem que ter as duas habilidades. O ator na dramaturgia audiovisual resume em si todas as equipes. É necessário estar atento em todos os aspectos, saber justificar todos os aspectos, conhecer as razões de cada profissional, e o linguajar, e as expressões. Então, tipo assim, o ator, como ele é o cara responsável por estar na cena, mas por estar ali fazendo o que a diretora mandou e o que o dramaturgo mandou, mas também o que o diretor de fotografia da peça está mandando, e como você vai iluminar e como você vai enquadrar, então... Isso leva a gente muito para um conceito daquilo que eu falei no início, de teatro de grupo. O conceito do ator-operador é muito dessa criação coletiva, é desse técnico que opera a técnica conhecendo todas as razões teóricas, sentimentais, afetivas, e leva isso para o palco e entrega isso para o público. É o ponto que eu mais gosto de falar. Na nossa criação conjunta, inclusive, Pedro trabalha muito os outros 4 pontos, né? Só para resumir, o primeiro, que é o de ilustração, descrição e ampliação, o segundo, que é o de contradição, o terceiro, que é o da ruptura, o quarto, que é a cinematografia da cena, ou o cinema ao vivo, ou o reenquadramento,
O quinto, que é a forma, a revelação de engrenagens, o processo em cena. E o sexto, que é a atriz operadora e o ator operador, esse é o que eu mais falo com propriedade, é o que eu mais sou, é o que eu mais sei, é o que eu mais escrevo sobre, é o que eu mais dou curso sobre. E, enfim, é o que eu vou menos falar hoje, mas, enfim, só para falar para vocês que a gente está nessa criação coletiva constante, intensa, de tentar pensar essa cena nesse audiovisual, de tentar reunir o patos do cinema e do teatro, e também a forma de fazer do cinema e do teatro. A gente está ainda criando e está pensando isso juntos. Então, resumidamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essas são as bases, os fundamentos mesmo da nossa ideia de dramaturgia audiovisual. E a gente segue na pesquisa e a gente segue na produção mesmo, na pira de criar. E é isso, fiquem por dentro das nossas redes sociais. O Carmim está aí sempre fazendo coisas novas, temos coisas novas para fazer. Antes da gente ir para as nossas perguntas, vocês já podem preparar, se alguém tiver, a gente ainda vai ter esses minutinhos, dizer que essas aulas online do projeto Casa On são aulas gratuitas e são a contrapartida social do Ponto de Cultura Casa da Ribeira. Esse projeto foi contemplado em edital da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, na instituição da Fundação José Augusto, na pessoa da governadora Fátima Bezerra, a minha governadora. Se ela não é sua, problema seu. Avisar que no próximo sábado tem a aula de Fit Dance com Álvaro Dantas, e no sábado, dia 24 de abril, vai ter uma aula de musicalização infantil para crianças de 7 a 12 anos. Mais informações e inscrições gratuitas aqui no Simpla da Casa da Ribeira, simpla.com/Casa da Ribeira. Temos 6 minutos de perguntas, gente. Alguém tem pergunta? Uma dúvida que eu tenho do processo de criação. Pelo que eu entendi do que você falou da Jaci, vocês primeiro fizeram mais ou menos a estrutura do texto, já tinham algumas ideias de onde entraria o audiovisual, mas depois vocês experimentam com o audiovisual. Teve alguma coisa... Vocês também fazem um processo reverso? Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero usar câmera, eu quero usar vídeo gravado, eu quero usar uma coisa... E aí eu vou pensar em que momento eu uso isso. Como é que vocês usam as ferramentas? Primeiro vocês definem o texto e mais ou menos a montagem cênica, e depois vocês vão pensando em como vocês fazem isso passar, né? Não o contrário. Não, nunca fizemos o contrário, inclusive, Vitor. Pedro, pela primeira vez agora em Gente de Classe, a gente vai produzir audiovisual prévio com os atores para a cena, mas a única coisa que a gente faz, sempre o que os dramaturgos fazem, na verdade, é colocar a necessidade, às vezes, no roteiro, sem saber muito como ele vai chegar na cena. Preciso de um vídeo X, preciso que agora o público veja tal coisa, perceba tal coisa, assista tal coisa. Nunca muito certinho. O dramaturgo audiovisual é quem define, mas a gente nunca trabalhou com esse processo. Quero usar tal tecnologia ou tal técnica e vou descobrir como usá-la na cena. Ainda não fizemos, mas é uma boa ideia. Ivan? Tudo bom, Matheus? Finalmente consegui participar. Bom, parabenizar pela oficina e tudo mais. É muito bonito ver vocês compartilhando o trabalho enfim, né? Vocês têm tudo da experiência do grupo já há bastante tempo. Eu queria só perguntar, porque eu percebo bastante que tem esse trabalho de investigação do grupo, né? Usando a linguagem do audiovisual, a princípio, dentro da pesquisa documental do Grupo Carmim, né? Começa lá com mais especificamente no Jaci e vem se desenvolvendo, né? E a gente falou mais cedo da coisa da verossimilhança, né? Dentro do teatro, mas o audiovisual chegou no teatro justamente com essa ideia de quebrar, né? Com o verossimilhante e ir em direção ao real, né? E de usar realmente ali o cinema para mostrar as coisas e falar, olha, é isso que está acontecendo, não é só mímese, não é só representação, é realidade também. Então, minha pergunta vai mesmo nesse sentido, né? O que a experiência, talvez, agora do Gente de Classe está fazendo vocês reavaliarem dentro da pesquisa que antes era o audiovisual relacionado com a pesquisa documental, e como é que vocês estão encarando essa nova produção nesse sentido também? Acho que é isso. Massa, Ivan. Ai, que bom. Eu amei quando vi você já entrando na aula, amigo. Finalmente deu certo. Amigo, eu vou responder você assim. Eu acho que a gente só está aprofundando ainda mais essa compreensão de que o audiovisual causa essa sensação de verossimilhança tão grande
que as pessoas acreditam mais no que está na tela do que está no corpo, sabe? E aí, só que aí o que a gente está fazendo em Gente de Classe, a gente está expandindo por completo esse conceito, porque Gente de Classe vai ser uma ficção científica, né? E aí a peça se passa no futuro, e as telas e a forma com que as personagens se relacionam com o audiovisual já é um comentário, entendeu? Já é a nossa percepção, porque as telas elas vão dominar por completo a peça, entendeu? O audiovisual quase que rege a vida das personagens. Então, eu acho até... E é muito legal essa sua pergunta, porque ela aponta muito para onde está a cabeça de Henrique Pablo, porque eu não tenho nada a ver com essa criação, mas é entender que os caras que estão filosofando sobre isso estão entendendo muito que as pessoas realmente dão uma chancela para o audiovisual, sabe? Às vezes parece até assim, nossa, vocês usaram audiovisual, vocês têm propriedade para falar da verdade, sabe? A sensação não é isso, mas a sensação é essa. E aí eu acho que a pesquisa está indo por um caminho de compreender que hoje esse audiovisual realmente comanda, tem um lugar fundamental nas nossas vidas. E aí eu acho que aí a pandemia, realmente, a gente já estava pensando isso, a pandemia avacalhou e aprofundou ainda mais a virtualização da vida, e a gente só está percebendo isso com mais intensidade, assim, só está se reconfirmando, confirmando ainda mais. Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. No site do Carmim, o teatrocarmim.com.br, vocês encontram não só Merchan, mas o nosso livro, o Década Carmim. O Década Carmim tem o texto das nossas primeiras 4 peças. E aí tudo que eu falei para vocês, especialmente da presença do audiovisual na dramaturgia, vocês encontram lá. Então, o livro está aí, circulando. As minhas redes sociais eu coloquei aí para vocês me seguirem. Matheus DS Cardoso em tudo, Insta, Face, Twitter. Muito, muito obrigado. Casa da Ribeira, muito obrigado. Leia Aldir Blanc, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu demais. Muito obrigado, galera. Foi isso, nossa aula, 5 horas em ponto. Comecei às 16, terminando. Aula maravilhosa, parabéns. Quando é que vai ser a próxima? A próxima é próximo sábado, mas vai ser de Fit Dance nesse projeto. Mas a gente está querendo dar um mini curso de dramaturgia audiovisual. Fiquem ligados nas redes da Casa da Ribeira. E aí eu volto, e aí a adesão a esse curso foi legal. Eu acho que a aula rendeu muito. E aí, por causa disso, o nosso boss, Henrique Fontes de Gatti, nossos bosses do Educativo da Casa da Ribeira estão pensando da gente entender. Fiquem ligados lá. Instagram.com/Casa da Ribeira. Já a gente lança um outro curso. Valeu, galera. Tá bom. Beijão, bom sábado, tchau. boa tarde. Um abraço, Tchau. Beijo, tchau.